girar pelo mundo. São 21 horas em Portugal continental e 17 horas no Brasil. Muito boa noite a todos que nos escutam pela radiomira.pt e nos seguem pela live no Facebook. Boa noite especial aos nossos entrevistados de hoje, que teremos um programa em um formato um pouco diferenciado. The Girls on the Road entrevista a especialista em mudanças de comportamento e recursos humanos, Marisa Souza, que está em Portugal para uma longa temporada e fala sobre o impacto dos comportamentos pessoais e profissionais no universo do empreender. Mário Moita, artista alentejano, empresário e empreendedor, que lançou recentemente um espetáculo no Brasil e em Portugal, onde faz a fusão da música portuguesa com os ritmos do Brasil, como forró e samba. Hoje é a 15ª emissão da primeira temporada do programa Giro Mundo, um programa criado, produzido e dirigido por 33 Business Club, com transmissão e parceria da Rádio Mira. Hoje é domingo, 22 de abril, 112º dia do ano no calendário gregoriano, e faltam 253 dias para finalizar 2018. Apenas por curiosidade, nessa mesma data, no ano de 1500, o navegador português Pedro Álvares Cabral torna-se oficialmente o primeiro europeu a desembarcar na costa do atual Brasil. E a nossa primeira entrevista da noite é com Marisa Souza, realizada por Tassiana Mello e Fernanda Moura, do The Girls on the Road. Vamos lá, garotas. O espaço é de vocês, para a nossa rádio, para todos os ouvintes e para o mundo. Boa noite, The Girls on the Road mais uma vez aqui com vocês, Tassiana Mello, Fernanda Moura. E hoje a gente tem uma convidada muito, muito especial. Marisa Souza é uma profissional assim, extremamente experiente, psicóloga, coach, uma profissional de recursos humanos com uma extensa experiência. Começou a sua carreira na área de tecnologia, na IBM, enfim, tem aí uma experiência acumulada super legal. E a gente hoje queria falar alguns temas com a Marisa, que tocam, obviamente, a questão da mulher nas organizações, na sociedade. E a gente queria começar falando de um tema muito legal, né, Fê? Que é a questão de como é que você empreende dentro das organizações. Isso aí. Marisa, a gente passou 15 meses no nosso projeto entrevistando várias mulheres que empreenderam, que decidiram, né, largar seus empregos, iniciarem seus projetos, suas empresas. Mas como quando a mulher quer ser intraempreendedor, ter essa vontade de fazer, de seguir, ser dona da sua carreira, como que ela faz para tomar as rédeas dentro de uma organização? Olá, pessoal. Eu acho que é uma pergunta muito cabível, e uma das coisas que eu vi ao longo do meu tempo em grandes organizações multinacionais e também nacionais é que muitas das mulheres sentem que, na minha opinião, elas são muito competentes e elas têm um drive, um direcionamento para fazer as coisas muito bem feitas. E nesse movimento, muitas vezes, elas se perdem naquilo que é delas e naquilo que é quase como um dever de fazer aquilo para a organização. Em termos de empreender para si, de cuidar da sua carreira, eu vejo que muitas vezes é um desafio que a gente tem, e muitas conversas que eu tive, não minhas, mas também ouvindo pessoas, outras mulheres falando, eu não estou muito satisfeita na forma como eu me vejo, né, como eu me percebo naquilo que estou fazendo. Mas eu gosto do que faço, eu acho que isso é bom. E esse sentimento é um reconhecimento interno que, de uma certa forma, mascara um pouco o potencial que essa pessoa tem para poder, inclusive, se colocar em determinadas situações e falar: isso não é para mim. Eu gostaria de fazer algo mais nessa direção, porque isso é meu. Então, o primeiro movimento que eu vejo que é necessário é conectar-se, é saber o que é seu, é saber aquilo que fala com você. O segundo movimento é ter a coragem de se posicionar, é acreditar que aquilo é seu. E quando a gente fala em empreendedorismo, isso serve para dentro da organização ou para fora dela. Porque o que eu acho que muitas vezes nos retém
É o medo de não fazer bem feito, é o medo de não fazer aquilo como a gente espera que tenha que ser feito. E, no fundo, isso acaba atrapalhando muitas pessoas, e muitas mulheres em especial, em realizar um sonho, em realizar algo que é a sua própria vocação. Ouvir-se internamente, ter coragem de se posicionar, não ter medo de errar. Porque, na realidade, muitos empreendedores, homens ou mulheres, são o que são hoje porque tiveram essa coragem, porque tiveram essa audácia. Então, empreender internamente numa organização é um pouco isso, é conhecer-se, saber aquilo que você tem de forte e bom de você, saber que você pode ir além sempre e acreditar no seu próprio potencial. Eu acho que concordo 100%. Deixa eu dar só aqui uma de advogado do diabo, né? Porque é importante a gente conhecer os dois lados, obviamente. E eu acho que nesses 15 meses que a gente fez o projeto, conhecendo pelo mundo e tendo a chance de fato, explorar um pouco esse lado mais próximo dessas mulheres, os seus medos, né, os receios. Muitas vezes a gente se deparou, e várias delas foram francas em relação a isso, de que elas próprias se limitam. Né? E a gente conhece que há um termo que é usualmente usado aí, no mercado, quer que seja, que é a síndrome do impostor. Que, simplificando muito a explicação, é exatamente aquilo de você sempre se duvida. Você está sempre se duvidando. Aquilo não era para você. Se veio uma promoção, na verdade, não era para você. Se você alcançou alguma coisa, na verdade, tem alguma coisa errada. É um processo, é um estado contínuo de você se duvidar da sua capacidade, das suas possibilidades, daquilo que você pode alcançar. E, infelizmente, essa síndrome do impostor ainda é fortemente associada com a mulher. E a gente viu alguns exemplos disso na estrada. Como é que você acha que a gente faz para romper isso, Marisa? Quer dizer, que atitudes individuais, né, que postura a gente deveria adotar? Esse é um lado. O outro lado da moeda, que atitudes organizações poderiam também adotar para fazer com que essas mulheres se sintam confiantes o suficiente? Uau! É advogado bem do diabo mesmo. Mas olha, eu atuando como coach no mercado, eu percebo que essa é uma coisa que existe dos dois lados. Às vezes as pessoas se colocam tanto no movimento de querer fazer algo significativo na vida, que elas se dedicam ao seu trabalho, àquilo que elas têm na frente como um desafio, e na realidade elas acabam esquecendo de que lá no fundo existe alguém que clama por ser ouvido. Esse alguém que clama para ser ouvido é aquilo que nos diz: eu posso, eu mereço. Essa palavra, eu mereço, eu acho que ela é pouco exercitada. E esse seria um dos movimentos, ou uma das atitudes que eu diria. É uma questão de você olhar para aquilo e dizer, primeira coisa, isto que está acontecendo é meu ou é do outro? É preciso você identificar onde aquilo te pertence e onde aquilo é uma leitura, é uma imposição, é uma percepção de um outro. Nós precisamos, na vida, sempre do outro para saber sobre nós. Mas, acima de tudo, nós precisamos saber quem somos, porque a partir disso eu consigo estabelecer esses limites. Então, me parece que essa síndrome do impostor que você menciona, Tassi, é algo que permeia muito e até, de uma certa forma, coloca as pessoas numa zona de conforto. Porque para vencer esta situação, é preciso saber tudo que você, ou quase, né, que potencial você tem, o que você pode, e não ter medo de assumir isso. Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que seria um exercício muito válido para a gente fazer no cotidiano, olhar para si, no final de cada dia, no final de cada situação e dizer, bom,
Isso foi uma coisa realmente minha? O que eu posso fazer para melhorar isso? Ou isso é uma coisa que vem de fora, que está sendo colocada sobre mim? Esse exercício de você se localizar, de você saber o que é seu, é muito importante, porque aí a conversa é de você com você, não é mais de você com a organização. Porque aí você tem que saber, não, peraí, eu mereço isso, eu posso ir além. E aí depende de como você quer se colocar. Então, uma das atitudes é, então, saber de você, saber se colocar, refletir sobre as situações. No que tange às organizações, eu diria que uma das experiências que me vem agora, que eu recordo, é numa das grandes organizações que eu trabalhei. Depois de um tempo, eu trabalhei muito na área de desenvolvimento de liderança. Desenvolvimento de liderança é uma área extremamente vital quando a gente fala da progressão da carreira das mulheres dentro das empresas. Porque este é um dos processos que eu acho que seja de RH ou que seja corporativo, que mais pode contribuir para que as mulheres realmente ocupem lugares que elas têm competência para tal. Tem que ter a abertura da mulher, de se reconhecer nisso, de perceber que é merecido e é possível ela assumir esse papel, e tem que ter também, por parte da organização, estímulos, eu diria assim, a comunicação que seja feita na organização, porque, no fundo, tudo isso trata-se da cultura organizacional, e isso cria um viés, isso cria uma forma das pessoas se verem. E na cultura, quando você percebe, você já está reagindo, respondendo, às vezes, da mesma maneira. Então, no ponto das organizações, eu diria, estimular muito programas de desenvolvimento de liderança, estabelecer que possam dar abertura para as mulheres também abrirem-se para isto, trabalhar na comunicação corporativa continuamente e, acima de tudo, ter uma prática da governança da corporação, da organização, que aberta e que respeite, né, o que cada um tem para poder dar e que esteja atenta, que muitas vezes o limite não é só do outro. O limite também é da forma como se pensa na própria governança corporativa. Legal. Eu acho super bacana o que você falou, porque a gente, durante nosso projeto, a gente encontrou muitas mulheres e também entrevistou organizações. Então, muitos diretores de organizações falavam, a gente vai em universidades e encontra mulheres incríveis, com projetos fascinantes, mas isso não se traduz quando você pensa em mercado de trabalho. Cada vez mais a gente vê mulheres se formando, tendo uma educação formal, em graduação, pós-graduação, mestrado, enfim. Mas quando a gente olha em lideranças de empresa, a gente não vê na mesma proporção. Então, assim, baseado na sua experiência em grandes corporações e multinacionais, o que você vê assim, como um exemplo prático? Como a gente fazer com que cada vez mais mulheres tenham essa visão, essa ambição de falar, não, eu vou ser presidente dessa empresa, eu vou ser vice-presidente, eu vou assim, como a gente diz, vou para as cabeças, né? Como que a gente faz com que essas mulheres se sintam super confiantes para não se contentar com menos? Ah, deixa eu ficar aqui, porque de repente eu vou ter filho, eu vou ter que ficar em segundo plano. Não, eu vou ter tudo isso. Assim como, e a gente sempre fala, né, não é uma questão de homens contra as mulheres, mas se os homens podem ter tudo, por que não as mulheres também não podem ter tudo? Fê, eu acho que esse pode ter tudo é sempre pautado por tudo que tem a me dizer, por tudo que me realiza, né? Então, por isso que eu acho que o que conversamos anteriormente, eu acho que é válido, porque eu preciso saber o que me realiza, né? Então, eu concordo. Na realidade, eu acho que no trabalho de vocês, ao longo desses 15 meses, e que eu conheço um bocadinho e vi e acho muito interessante, vocês trabalham muito o conceito do exemplo, né, da pessoa que é modelo. E aí a gente entra num círculo vicioso, quando a gente deveria estar num círculo virtuoso. Porque os exemplos internos, os exemplos na família já começam a nos falar muito, né? Eu acho que, culturalmente falando,
pude ver, inclusive, no projeto de vocês, que mesmo pessoas, mulheres, que não tinham exemplos fortes, sentiram a vontade de ir além. Mas é óbvio que quando o ambiente, aí já numa visão de Winnicott da psicologia, mas quando o ambiente responde positivamente, as chances da gente poder se colocar na vida de uma forma mais inteira são maiores. Independente disso, eu acho que cada um tem uma própria personalidade, cada um tem um jeito de ser no mundo. E nas organizações, talvez uma forma de impulsionar um pouco mais as mulheres a ter gana de ir além de você ter, eu acho, bons exemplos, é muito importante você poder criar condições, ou grupos internos, ou fóruns de reflexão, onde elas possam se ouvir, porque existe muita força colaborativa, existe muito espaço onde nós podemos nos ajudar. E eu vivi, numa das organizações que eu trabalhei, eu senti claramente que a gente criou, inclusive, workshops, cursos que incentivavam as mulheres. Um deles era a tomar o palco, né? E essa é uma coisa difícil. Existe uma expressão, né, de que é difícil para a gente se orgulhar e falar sem se sentir sendo prepotente ou fora de lugar. E não é verdade. Parece que isso é aceito mais pelas mulheres quando vem do masculino do que quando vem do feminino. E não é verdade. E um outro exemplo que eu vi também é de um treinamento, uma formação, um curso que tratava de ajudar as mulheres, focado exatamente nas mulheres, para construir relacionamentos e exercer influência. Por quê? Porque para as organizações é uma rede interna de influências. Se você não assume o seu lugar interno, se você não se expressa a partir daí, você se submete. Então, talvez um bom exercício, além dos grupos, né, eu acho que é também você dar espaço para as mulheres poderem experimentar o que é assumir o palco, o que é se posicionar. E isso não é só dentro da organização. E cá entre nós, eu acho que, de uma forma geral, eu que trabalhei por muitos anos em grandes organizações, tomei conta da minha vida, da minha casa, das minhas coisas, eu me perguntava depois, como é que eu fiz tudo isso? Talvez eu acreditasse mais que fosse possível dar conta da minha vida fora da organização do que dentro dela. Mas eu galguei espaço, eu cresci. O tempo todo pautado, fazendo aquilo que eu achava que era o melhor, que era importante para a empresa, mas que me dava satisfação de fazer. Muito legal. Não, eu acho que o que você tem falado acaba sendo, não é uma receita, porque, né, não existe receita de bolo para você alcançar aquilo que você quer, mas certamente vai fazer muita gente parar para pensar naquilo que é mais importante, o que eu quero. E o passo seguinte é, eu sou capaz. Então, e o que a gente escutou de forma consistente durante os 15 meses conversando com essas mulheres, e que todas elas no final do dia reconheciam, comece. O importante é, de fato, dar o primeiro passo. Isso é básico. Vamos falar um pouquinho do papel que os homens têm nesse processo de mudança, nessa trajetória, porque, como a Fernanda colocou, em nenhum momento que a gente quis estabelecer no projeto, e obviamente depois falando sobre ele, nunca houve essa questão de competição nós contra eles. Muito pelo contrário, estamos todos juntos para transformar o mundo em algo que seja mais igual, mais equilibrado. É isso que a gente busca. Mas a gente não pode negar, né, e tapar os olhos para ver que os homens hoje permanecem em um número muito maior de posições de liderança do que as mulheres. Isso é fato. Mas eles podem ajudar, eles são peça fundamental nessa engrenagem também para mudar, para transformar essa situação. Que tipo de postura, e aí voltando, obviamente, a gente pensando em organizações, Marisa, construindo em cima da sua experiência, que tipo de atitude, práticas que um líder, né, de uma equipe que tem mulheres parte do seu time pode tomar para, de fato, fazer com que aquela mulher se sinta confortável para buscar o que ela quer?
Retomar o palco. Retomar um palco, para tomar um palco, né? Nem retomar, né? Eu compartilhar um palco, né? Na realidade, me vem assim de instantâneo uma situação que eu vivenciei e que eu, numa grande organização que trabalhei, e que também estava muito preocupada em poder contribuir com que as mulheres, principalmente mulheres que tinham acabado de se tornar mães, pudessem retomar e acreditar que é um dilema, eu não nego, é um dilema muito grande, porque é atávico, é algo que fala fundo na mulher, é algo que a faz repensar muitas coisas. Quantas inúmeras conversas eu tive, né, com pessoas que iam me procurar, né, fui diretora de RH, e conversavam comigo sobre, eu não sei se é melhor para mim, e cá entre nós não tem ninguém que possa responder isso. Mas, voltando ao programa. Então, o programa começava por pensar em estender um pouco mais esse tempo do cuidado que a mulher tem com a criança, e, em segundo lugar, de criar condições especiais quando a mulher retorna. Porque quando ela retorna, ela é outra pessoa, ela passou por uma experiência transformadora na vida, que é ter um filho. Então, é importante você criar condições para que, ao retornar, ela não se sinta como uma peça que não consegue mais se encaixar. Uma peça decorativa. Uma peça decorativa ou uma peça de utilidade pública? Não sei, mas ela tem que ter algo, porque é uma fase especial para a mulher. Não podemos negar. Agora, apesar disso, muitas mulheres tentam voltar até mais cedo, muitas mulheres podem e conseguem atingir isso, mas não são todas, e acho que todas têm um potencial. E a gente tem que pensar sobre isso. Então, essa é uma das atividades, uma das, eu diria, ações que podem ser tomadas. Uma outra que também eu vivenciei e acho que é super importante é você criar grupos de mentorias. E aí, voltando para os homens, especificamente, que foi a tua pergunta. Esse grupo de mentoria, ou esses mentores, é preciso encontrar homens na organização dispostos a agirem como mentores, abertos a estimular. É um programa que convida, não é um programa que impõe. Mas, a partir disso, você consegue ter, sim, uma rede de suporte. E esse programa, em algumas das empresas, eu vejo, consigo relatar aqui, ele acontecia, por exemplo, num espaço, sei lá, de 12 a 18 meses, que é um programa que busca incentivar as mulheres a caminhar, né, na sua carreira, a ascender a novos postos, a estar abertas a cargos de liderança e acreditar que aquilo é algo que é viável e que pode ser muito bom para elas e para a organização. Então, uma vez encerrado esse tempo, esse programa pode até continuar por definição das partes, não mais como uma atitude organizacional. Então, os homens podem ter um papel muito importante. E mesmo que não haja um programa como esse, no dia a dia, nas conversas que eles têm com as mulheres na organização, eles estão vinculando, né, uma abertura ou um fechamento. As brincadeiras, muitas vezes, dizem coisas, né, que não conseguem ser ditas de uma forma muito aberta, até porque alguns querem ser politicamente corretos. Eu entendo que é difícil para todos que estão nesse movimento, mas se você parar um pouquinho para refletir e se perguntar que papel eu posso ter para ajudar uma excelente profissional a caminhar na carreira, ou um excelente profissional, não importa, né, se é feminino, masculino, se é homem ou mulher, para mim, essa é a atitude fundamental, porque é nas pequeninas coisas, são nas palavras, nas conversas, que as pessoas vão difundindo aquilo que, às vezes, as práticas organizacionais, concretas e reais, não falam. Mas ali você pode dizer, pode vir, o caminho está aberto. E aproveitando o gancho, foi ótimo, né, você terminar essa última pergunta dessa forma, porque o que a gente quer
terminar essa entrevista com a pergunta seguinte. Como, então, formar uma geração de mulheres confiantes na sua capacidade? A gente sabe que tem as práticas corporativas, mas a gente sabe que o dia a dia, às vezes, é difícil seguir exatamente o que estão nas, né, regras, no compliance, nas políticas. Mas, então, como a gente tornar um ambiente que cada vez mais uma geração de meninas, né, de jovens profissionais, se tornem os líderes de amanhã? Pois é, né? Eu vou, assim, fazer uma citação aqui. Tudo começa em casa, e é verdade. Então, mães, vocês têm à sua frente a oportunidade de começar a fazer a diferença. Primeiro, acreditando que vocês já fizeram muito, não importa se dentro ou fora de uma organização. E segundo, apoiando as suas mulheres, as mulheres que vierem na sua geração, a acreditarem que podem também caminhar pelas suas pernas, que têm condições. Isso já é uma abertura incrível, né? Quando a gente fala a partir da família, você vai para a educação. O que é ensinado nos quadros educacionais, nas escolas, por aí afora? De que forma essas meninas se colocam? Como elas se respeitam ou não? Até onde elas estão dispostas a ir para poder chamar a atenção para si, né? E um pouquinho mais adiante, quando elas ascendem à universidade e depois o mercado de trabalho, na minha opinião, não sei se existem ações que sejam sociais, ações extra-organizacionais, mas, acima de tudo, que elas possam, sem criar nenhum movimento transformador e qualquer coisa assim, simplesmente acreditar que tem algo a contribuir com a vida de alguém, com várias pessoas ou com poucas pessoas, não importa, mas que essa contribuição tem que vir com uma crença interna de que eu tenho valor, eu pertenço a esse mundo, eu tenho valor. Perfeito. Fechamento de ouro, Marisa. Super obrigada pela sua participação, foi muito legal ter você hoje aqui com a gente, deu uma quebrada a gente falando dos casos, mas trouxe, eu acho que uma opinião super importante sobre alguém que conhece muito profundamente o tema, dentro das organizações, o que é empreender dentro de organização e a postura da mulher e o que as organizações também podem fazer. Super obrigada. Eu é que agradeço e eu só queria dizer que depois de mais de 30 anos em organizações, eu resolvi empreender e abrir minha própria empresa. Sempre há tempo, acreditem. Então, a gente se encontra aqui no próximo domingo. Super obrigada, Marisa, por dividir um pouco da sua experiência com a gente. E para os ouvintes do Giro Mundo, a gente se encontra aqui semana que vem. Excelente semana a todos. Isso aí. Tchau, tchau. Gira o Mundo. Entrevistas, cultura, música, entretenimento, empreendedorismo e muitas surpresas. Aos domingos pelas 21 horas na Rádio Mira, com Cláudio Vieira. Rádio Mira, a girar pelo mundo. Bom, Tassiana Mello, Fernanda Moura, The Girls on the Road, Marisa Souza, muitíssimo obrigado pela excelente entrevista. E Jorge, eu acho que você tem alguma coisa para falar para a gente. Exatamente. Antes de mais, boa noite para todo o nosso auditório, também para a Marisa Souza, para a Tassiana Mello e Fernanda Moura, que estiveram por lá na nossa escuta, e boa noite para ti também, Cláudio. Muito boa noite. E já agora deixa-me também desejar as boas noites ao Luís Félix, que nos envia as boas noites para a Rádio Mira e também para o Giro ao Mundo. A Patrícia Velasco, que envia as boas noites para o Giro ao Mundo. Para o Júlio Bica também as boas noites. O Júlio Bica escreve: boa noite para toda a equipa da Rádio Mira. Boa noite, Mira. Boa noite, mundo. Não esqueça, Mira é gira e também tem o povo melhor do mundo. Mais acolhedor, afável, entregado a ajudar o próximo. Mesmo antes de nós próprios. Abreijos e abraços para todos. Obrigado, Sr. Júlio Bica.
pela sua participação também. Não sei de onde é que o nosso amigo Júlio nos está a ouvir, mas com certeza que ele nos vai dizer. A Sílvia Regina também nos envia as boas noites. E o António Veríssimo diz: boa noite, Rádio Mira e companhia, saudações daqui da Videira. Boa noite então também para a Videira, mais propriamente Videira Sul, na Praia de Mira. E também a Verónica Martins, que está por lá na nossa escuta, a Maria Mateus, a Irma, que nos escuta em Cantanhede. Portanto, olha, a Sílvia Regina também diz: ótimo tema. A dupla jornada ainda é um grande desafio a ser vencido por nós, mulheres. Nós, isto são as palavras da Sílvia, com certeza. Obrigado, Sílvia, também pela sua participação. Os ouvintes podem continuar a enviar os seus comentários, algumas questões, se assim o entenderem, que nós, na primeira oportunidade que tenhamos, assim as divulgaremos. E Cláudio? eu acho que além de enviar só opinião, podem nos enviar também sugestões de temas, que nós estamos aqui completamente abertos para essas sugestões de entrevistas. Olha, antes de continuar, o Júlio Bica pede perdão, não é preciso, amigo Júlio. Ele diz que está na Suécia. Suécia, olha só. Mais exatamente em Malmo. Portanto, a Rádio Mira chega muito longe. Ótimo. Cláudio, penso que vamos ter agora um entrevistado via telefone, Agora que nós se vamos... encontra algures em Portugal. Sim. E que é um grande músico. Eu deixo as apresentações para ti, está bem? Que é Mário Moita. E para quem ainda não conhece o artista, Mário Moita nasceu no Alentejo e desde muito cedo revelou a sua tendência pela arte musical. Com apenas 8 anos, ganha a Gala dos Pequenos Cantores do distrito de Évora e com 10 anos apresenta-se nas festas de sua terra, em Reguengos de Montserrat, para 3.000 pessoas e inicia os estudos de piano no Conservatório de Música de Évora. Em 1990, entra para Engenharia Zootécnica na Universidade dos Açores e funda um grupo musical que iria dar origem à Tuna dos Sons do Mar. Em 1993, participa do programa Chuva de Estrelas na SIC, destacando-se pelo seu caráter romântico. No ano de 2003, começa a participar nas grandes feiras de músicas mundiais e inicia uma nova etapa, percorrer ainda mais o mundo representando Portugal em centenas de festivais e teatros. Hoje, contém um currículo incrível, cheio de viagens e televisões por mais de 30 países, da Romênia à Estônia, da Polônia ao Japão, passando por mais da metade do Brasil, onde é bastante acariciado pelas mídias e foi entrevistado algumas vezes, nada mais, nada menos, por Jô Soares, que até recentemente teve um dos mais importantes talk shows do Brasil. E agora vamos fazer a conexão com o Mário. Olha, vamos, mas antes, porque depois vai se tornar um pouquinho longo. Sim. E tem aqui um comentário que me parece interessante da Patrícia Velasco. Ela diz: como sempre, uma excelente entrevista sobre a mulher e a carreira. O retorno ao trabalho após a licença maternidade realmente é uma experiência muito desafiadora e foi um dos momentos mais difíceis que enfrentei na minha carreira. Acho que ainda precisamos de mudanças nos ambientes de trabalho, mas a mudança mais profunda é dentro de cada um de nós. É dentro de cada um de nós. Obrigado pela sua participação também, Patrícia. E agora sim, vamos entrar então em direto, vamos fazer a ligação. Voltamos já a seguir. Está bem, Cláudio? Ok, vamos lá. Agora sim, Okay. Agora estamos em direto. Muito boa noite, Mário. Muito boa noite, é um prazer estar aí em direto nesta grande rádio pela primeira vez. É um prazer tê-lo aqui pela primeira vez e certamente muitas outras vezes ocorrerão.
Para começar a entrevista, Mário, fale-nos um pouco sobre a sua trajetória de vida e carreira. Por favor. Bom, eu sou alentejano, nasci em Évora e comecei a tocar piano desde muito cedo. Com 10 anos entrei para o Conservatório da Academia de Música de Évora. Sim. E é curioso que a minha história do fado ao piano começa praticamente nessa altura também, porque um dos grandes compositores da Amália Rodrigues, que era o Alberto Janes, que fez o Foi Deus, Senhor Vinho, muitos fados para a Amália, os grandes êxitos da Amália, compunha ao piano. E eu tinha um pianista, meu amigo, vizinho aqui, na casa dos meus pais e dos meus avós, que começou a afinar o meu primeiro piano e descobri que ele era contemporâneo desse grande compositor e era ele próprio que escrevia as partituras dos fados do Alberto Janes. E quis o destino que me deixou, portanto, esse grande pianista, Fortunato Monteira, deixou-me todo o seu espólio, todo o seu trabalho para mim, das partituras de fados para piano, não é? E eu começo a tocar fado ao piano desde muito novo e só há poucos anos é que eu descobri que era uma tradição de 1870 que nós perdemos em Portugal e pelos vistos tem sido e sou o único a recuperá-la pelo mundo inteiro, não é? E isso é uma coisa excelente. Com as suas viagens a girar o mundo, como que você percebe os diferentes públicos que acompanham o seu trabalho? Quer dizer, você fez shows, pelo que nós vimos, em vários cantos do mundo, né? Muitas no Brasil, pela América, nos Estados Unidos, aqui pela Europa, em Portugal. Como que você percebe os públicos, os diferentes públicos? Porque você também tem o fado, que é, de um lado, tradicional, mas você também tem uma mistura de sons e de outros sons de outros países, né? Como que você percebe esse público em cada país que você faz o show? Um show. Bom, eu em 2011 lancei um CD mundial em 65 países, através da minha gravadora, portanto, editora em Londres. Sim. E foi a fusão, portanto, esse projeto é um projeto específico, onde eu fiz a fusão com Espanha, Marrocos, Cabo Verde, Santo Tomé e Brasil. Hoje em dia, os meus espetáculos continuam, digamos, aquilo que eu já fazia há muitos anos, que é com o fado, portanto, ao piano, e sempre que possível, com uma pequena percussão, guitarra portuguesa e contrabaixo. Esse é um quarteto fantástico que eu tenho. Digamos que a diferença do Mário Moita para outros fadistas a nível nacional, e talvez daqueles mais famosos e das famosas, né, que a maioria são femininas, prende-se com duas coisas em particular. Em primeiro lugar, continua a ser o único a fazer com piano, que na minha perspectiva fica mais romântico, não é? E em segundo lugar, eu formatei este espetáculo no Japão em 2001, com imagens e vídeos de Portugal. Então vou fazendo a analogia das estações do ano com os diferentes tipos de fado que nós temos em Portugal e sem esquecer a primavera, que eu faço a analogia com o fado de Coimbra, porque eu sou tenor, e se eu tivesse que escolher algum fado, com certeza que era o fado da Balada de Coimbra, porque me diz muito em particular, não é? Perfeito. E me fala uma coisa, e como que foi aí uma coisa bem, acho que regionalizada mesmo, mas uma mistura de Portugal com Brasil, como que foi essa mistura de ritmos, né, que eu acho diferentes e ao mesmo tempo de raiz de cada país, que é o fado e o samba e forró do Brasil. Como que foi fazer essas misturas? Cláudio, esse é um projeto que eu tive em 2017 e estou tendo em 2018 e não sei se vou ter em 2019. Porquê? Porque estou comemorando os 10 anos de turnês no Brasil com os meus fados, não é? Perfeito. E você como brasileiro sabe que há muita gente que nos está a ouvir, mas não tem ideia que o Brasil é maior que a Europa, não é? Sim. E cada vez que eu enfim, fazia um show em Belém, do Pará, ou para os gaúchos lá no sul do Brasil, estamos a falar de 5 mil quilómetros talvez de diferença, que eu já cantei em 15 estados do Brasil, ia-me apercebendo das músicas tradicionais do Brasil, como elas são tão parecidas com as nossas portuguesas, as músicas tradicionais de Portugal. E, sem pensar em nada, comecei a anotar
músicas portuguesas parecidas às músicas do Brasil a nível de ritmo. E quando dei conta, eu tinha um repertório para fazer um show completamente diferente, né? Com as músicas de Portugal, mas com os ritmos do Brasil, em xota, em baião, em forró, em samba, vaneira, e aí surgiu Portugal Tropical, não é? Com uma comemoração e uma homenagem ao Brasil, comemorando 10 anos de Brasil. No ano passado fui o primeiro português a ganhar o troféu Gonzagão em Campina Grande, onde é o maior forró do mundo, daqui a uns meses, né? Estamos lá. E ao mesmo tempo comemorar 25 anos da fundação da principal tuna da Universidade de Évora, Grupo Académico Sextetos, e onde eu toquei acordeão 7 anos, sempre na brincadeira, não é? E agora esse espetáculo trouxe-o para Portugal para animar, digamos, que o nosso verão de Portugal. Continuamos com os fados ao piano, sem dúvida, que são coisas completamente diferentes, é mais para auditórios, né? E para o verão tenho, portanto, este ano, em 2018, para Portugal também, portanto, Portugal Tropical. Ótimo, isso é excelente. E assim, o que eu tenho ouvido de você também, desde que a gente começou a conversar esses dias, eu tenho gostado muito. São coisas diferenciadas e, para mim, me apetecem muito e tenho certeza que as pessoas também. E aproveitando para falar que desde hoje ou ontem, aí o Jorge pode me corrigir, mas nós já estamos com algumas músicas suas na playlist da rádio, já a tocar, e todos os nossos ouvintes podem solicitar essas músicas, não é isso, Jorge? Exatamente. Já agora deixe-me cumprimentar também em direto o Sr. Mário Moita e dar-lhe os parabéns pelos lindos temas que eu já tive a oportunidade de os ouvir, pelo menos todos os que o Cláudio me enviou. E também quero dizer aos nossos ouvintes que para ouvirem um tema, seja do Mário Moita, seja de um outro cantor preferido, poderão fazê-lo precisamente no site da rádio, no botãozinho Pedidos de Música, e só têm que escolher por lá na playlist, que ela passa imediatamente a seguir àquela que está a tocar. Portanto, é simples, muito bem. É simples e podem criar a vossa própria playlist. Isso é ótimo. Eu vou criar a minha, com certeza, Mário Moita está na minha playlist. E tem uma pessoa que nós entrevistamos na semana passada também, que é a Érica Pina, que também te segue e gosta muito de você. E um desafio que nós fizemos a Érica foi até cantar fado, né? Não foi isso, Jorge? Exatamente. Eu, por acaso, conheci a Érica em 2000, já não lembro, acho que é 2000, em São Paulo. Sim. Também é uma jovem fantástica com um som muito bonito lá de São Paulo. Sim, e ela tem uma carreira que tá crescente, muito crescente, e ela, esses dias conversando, também nós conversamos no decorrer dessa semana, e falei que ia entrevistar você, e ela falou, nossa, o som dele é muito bom, as músicas dele são muito boas. E me fala, eu sei que você está em Portugal esses dias, mas está, acho que de volta para o Brasil proximamente, não é isso? Sim, eu ando sempre de malas, enfim, feitas, como nós cá dizemos em Portugal. Vou voltar para Portugal esta semana. Sim. Mas voltarei à terrinha, como vocês dizem lá no Brasil. Voltarei a Portugal no nosso verão, portanto, agosto, setembro, outubro, estarei cá. Temos já várias datas marcadas. Estou-me a lembrar, por exemplo, o teatro mais bonito da Madeira, Baltasar Dias, onde estarei no final de outubro, né? Talvez dos últimos espetáculos que farei em Portugal este ano. Mas muitas datas estão em aberto e espero trabalhar também nessa vossa região aí de Mira e de Coimbra, onde por acaso nunca atuei. E aqui tem sítios maravilhosos para você atuar, né? Eu acho que toda essa parte de Coimbra, a parte aqui próxima também de Aveiro, onde tem teatros maravilhosos, tem sim. Né, algumas coisas, os espaços maravilhosos para bons shows. Mas você volta para o Brasil agora para shows também, para desenvolvimento de algum novo trabalho, para algum projeto específico? Eu agora não entendi, meu amigo. Você está agora a voltar para o Brasil, para algum show específico, para algum projeto específico? Ou... Sim, eu vou fazer várias cidades, está ainda em aberto, por exemplo, Porto Alegre, Manaus, não sei de cor,
Vamos fazer um grande espetáculo também. Goiânia, vou estar lá em maio. Dia 19 de junho, vou fazer o maior teatro de Santa Catarina, que é tipo do nosso CCB em Lisboa. Um espetáculo comemorando também os 270 anos da imigração açoriana no sul do Brasil, que é muito desconhecido também a nós cá em Portugal, mas é uma realidade fantástica que nós temos no sul do Brasil. Todo o litoral dos últimos 3 estados foram colonizados há 270 anos por 6.000 casais açorianos, não é? E depois estarei dia 7 de julho, por exemplo, num teatro lindíssimo que vão criar em frente ao lago de Brasília. Enfim, ainda está mais coisas em aberto, com certeza, no Brasil. Você vai estar no Brasil praticamente de norte a sul, né? É, do norte a sul, é verdade. Porque sabe, Cláudio, quando eu comecei a trabalhar no Brasil, há 11 anos atrás, eu fiz um show no Teatro Nacional em Brasília, Cláudio Santoro. Sim. E as rádios, os vossos colegas das rádios do Brasília, andavam atrás de mim a pedir CD de Portugal. Eu achei aquilo muito confuso para mim. Disse, como assim? Vocês não têm nada? Não temos nada, não chega nada de Portugal cá. Eu fiquei louco com aquilo. Mas como é possível? Qualquer rádio em Portugal tem milhares de músicas do Brasil e está sempre passando música brasileira. Mas ao contrário, isso não acontece, né? E é verdade. E é uma realidade ainda, né? É uma realidade no dia a dia. E eu formatei aquele espetáculo, como vos disse, no Japão, imagens e vídeos de Portugal, e quando cheguei ao Brasil pensei, bom, aqui não vale a pena estar a fazer aquela formatação, porque as pessoas conhecem Portugal. Não. Infelizmente o Brasil não conhece muito de Portugal. Ultimamente tem dado mais reportagens sobre a nossa cultura, etc. Mas de uma maneira geral não conhecem muito, não é? Então eu continuei a fazer aquilo que eu faço, por exemplo, na Polónia, na Macedónia, enfim, na Coreia do Sul, no Japão, mas falando a nossa língua portuguesa, e tem sido um grande sucesso por isso, né? Porque eu explico um pouco as tradições de Coimbra, há algumas, enfim, as datas da Serenata Monumental, em maio, a nossa traje e a nossa cultura de Coimbra, que é muito diferente do fado de Lisboa. Eu vou falando um pouco das duas escolas, não é? No show. Eu misturo, portanto, história, música e cultura portuguesa no espetáculo. E essa é a minha mais-valia, digamos que quando me apresento, ainda na sexta-feira fiz um teatro em Badajoz, na Espanha, que assim foi, e toda a gente ficou maravilhado, porque não é ir para lá só cantar, é mostrar e explicar um pouco às pessoas o que é a música, de onde é que veio e a nossa cultura, não é? E isso é uma coisa muito interessante, que a gente estava falando de Brasil, voltando um pouquinho, é realmente uma coisa, assim, as pessoas têm um interesse muito maior hoje em dia por Portugal, isso é notório, não só Brasil, como todos os países no mundo, então Portugal passou a ser o foco, e além, muito mais do que ser um país da moda, mas é um foco tanto de pessoas que querem vir morar, como de investidores, como de novos negócios e como música também. Então, aí falando um pouco mais de Brasil, normalmente as pessoas conhecem Porto ou Lisboa e não conhecem as outras grandes regiões ou cidades de Portugal. Sem dúvida. Mas já que você fala nisso, eu espero que no início de agosto vou lançar um e-book, portanto um livro eletrónico, na minha página, que vai ser o guia privativo do Alentejo, porque tantas pessoas no mundo me pedem, Mário, me dá umas dicas para conhecer o Alentejo. Então eu estou a criar um e-book justamente para convidar quem quiser vir visitar o meu Alentejo, 3 dias, e depois mais tarde vou lançar um de 8 dias, né? Para percorrer o Alentejo nas principais locais, como se fosse o Mário Moita a acompanhar esse amigo. É isso que eu faço muitas vezes, né? E nós vamos ter total interesse e disponibilidade, a partir do momento que você tiver isso pronto, de nos informar para nós divulgarmos aqui pela rádio. Muito bem, muito bem. E me fala uma coisa, Mário, o que vem de novo por aí? Quais são os novos projetos, o que vai acontecer não só com o Brasil, mas com os outros países? Olha, aqui em Portugal você já comentou um pouco dos shows que vêm para o verão, mas aí
girando o mundo e o que vai acontecer um pouco ainda no decorrer desse 2018? Olha, girando o mundo é assim, eu lancei há pouco tempo um CD duplo na Polónia, espero voltar à Polónia ainda este ano, e para o mundo em 2019 quero fazer algo mais romântico, porque é sempre a minha linha, não é? E há 11 anos lancei o único livro CD que existe sobre a história do fado ao piano, no próprio Museu do Fado, e 2019 está na hora de voltar a fazer, digamos, o Fado ao Piano 2, digamos assim. Sim. É isso que está em aberto e é isso que temos que começar a trabalhar por isso. Não, isso é realmente maravilhoso. E fala uma coisa, para as pessoas que querem entrar em contato com o Mário Moita, querem saber de shows, querem acompanhar a agenda daquilo que acontece, querem conversar, querem ter maior proximidade, como fazem? O melhor é o meu site, portanto é mariomoita.com. Sim. Né? Se alguns brasileiros não estiverem a ouvir, é Moita com T, porque é sempre um nome complicado de falar no Brasil, é curioso. Eu acho que o Moita fica meio parecendo o Mota, então as pessoas devem confundir Mota, um pouco sim, com sim, isso. sim. É verdade, é verdade. E portanto mariomoita.com, ou então pelas redes sociais Mário Moita Fado, que é o meu Facebook, portanto facebook.com/Mário Moita Fado. Se não encontrarem, mandem sempre algum e-mail ou entrem em contato por mensagem, que ou eu ou alguém da minha equipe com certeza que vai responder com os dados que precisarem, né? Excelente. E Jorge, tem alguma pergunta para o Mário? Não, a pergunta não, eu li um pouquinho da biografia do Mário Moita. Eu digo um pouquinho só porque se tivesse que ler toda estaria por lá uma semana a ler. E o que eu neste momento posso desejar mais é ter a oportunidade de realmente ver e ouvir ao vivo o Mário Moita um dia destes por aí em Portugal. Portanto, o Mário que nos vai metendo ao corrente por onde é que vai fazendo os seus espetáculos, que nunca se sabe quando é que a Rádio Mira estará coladinho ao Mário. E já agora deixe-me aproveitar também que logo imediatamente ao final desta entrevista e de mais alguns comentários que eu tenho por aqui, iremos passar um tema do Mário Moita que eu escolhi, tomei a liberdade de escolher, peço desculpa ao Mário, que será Os Amores de Lisboa. Portanto, sim, Os Amores de Lisboa, não desliguem logo imediatamente, tema, porque vão ter a oportunidade de ouvir. Sim. É um tema muito bonito, que eu quero gravar em Lisboa, mas tenho tido alguma dificuldade porque a burocracia tem sido muito grande e eu descobri que tinha que gastar milhares de euros só para obter uma licença para poder promover Lisboa. É uma coisa que devia ser o contrário, não é? Porque é um tema muito bonito sobre Lisboa e ando em guerra, digamos assim, em guerra no bom sentido, sim, com essa burocracia para poder me deixar fazer um videoclipe, porque acho que esse tema merece em Lisboa. Né? Mário, mas olha, se tiver muita dificuldade, venha promover Mira, que penso que não deve haver problema. Sem dúvida, sem dúvida. Eu também no meu site tenho um novo tema, chama-se Na Estrada da Tua Casa, que eu gravei em Monsaraz, aqui no lindo Castelo de Monsaraz, né? Portanto, temos que mudar agora de Amores de Lisboa, temos que fazer um Amores de Mira e vou a Mira fazer um videoclipe. Está combinado, está combinado, né? Está combinado, está convidado. Também. E vamos fazer. Teríamos todo o gosto de o ter aqui em estúdio, em direto também um dia destes. Perfeito. Com certeza, temos bom, gosto. E eu e o Jorge também, muito lisonjeados, quer dizer, você só foi entrevistado por grandes pessoas, quando eu vejo que você foi entrevistado algumas vezes por Jô Soares e agora está por Cláudio Vieira e Jorge Jesus... Cláudio, quando falas em grandes pessoas, não te esqueças que o Jorge tem 1,85 m, está bem? Portanto... O Cláudio só tem 1,73 m, mas a gente está falando de grandes pessoas. Tenho 1,83 m, é isso aí. São grandes pessoas, quer dizer, ele ser entrevistado no Brasil por Jô Soares, isso é uma coisa que todo artista, na verdade, sonha, apesar do Jô não estar mais com o programa agora, mas é uma coisa extremamente interessante e impactante na carreira de todo verdade, artista. É verdade. Eu tive a sorte de fazer várias vezes o Jô Soares, além de ter aberto o programa, outras vezes fecho o programa dele a tocar,
fui entrevistado sempre, não é? E sempre a tomar vinho de Portugal e do Alentejo. Não é? Acho que são coisas únicas que ninguém conseguiu fazer. E nós aqui em estúdio a beber água. Nós estúdio, pois é. Umas garrafinhas daqui de Reguengos. Então nós precisamos ter isso também, quer dizer, indireto aqui em estúdio com vinho e você tocando e cantando diretamente daqui pra gente. Ora, aí está. Isso é fantástico, sim senhor. E assim, parecendo que não, isso abriu muitas portas no Brasil, ainda hoje abre. E eu fico muito contente porque tem-me dado não só os grandes espetáculos nas grandes capitais que toda a gente quer fazer. Eu gosto de andar no interior, porque eu sou do interior aqui de Portugal, então gosto de participar e gosto de conhecer o interior, porque o interior é que é o verdadeiro país, né? É da agricultura, do trabalho, da indústria, e graças a Deus tenho conseguido andar pelo Brasil todo e tenho conhecido, digamos que aquilo que eu chamo o verdadeiro Brasil, né? Infelizmente, o Brasil neste momento encontra-se em crise, tanto monetária como política. Espero que em breve consiga recuperar em todos os sentidos, porque há muitas câmaras municipais, muitas prefeituras que querem um espetáculo e que neste momento não conseguem comprar, não é que seja muito caro, mas não têm verbas disponíveis para isso. Não? Eu acho que a gente está realmente numa fase de transição. Isso não sou nenhum político, nenhum economista, mas pelo que nós acompanhamos isso, mas deve ser uma fase, certamente é uma fase transitória, e isso logo passa, as coisas se normalizam e tudo volta a acontecer da forma como sempre aconteceu. O país é enorme, né? É aquela coisa que todo mundo sempre diz e é verdadeiro, que são as dimensões continentais de um país como o Brasil e de várias culturas dentro de um mesmo país. Sim, sem dúvida, que é um continente, né? É um continente. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que a gente... Mas Cláudio, eu, por exemplo, eu não canto só para portugueses, não está a ver? Eu, por acaso, o Brasil é talvez o primeiro país onde eu tenho cantado mais nas comunidades portuguesas, pontualmente, né? Os países onde eu ando não faço as comunidades portuguesas. É curioso, não tenho feito, né? Muito. Mas dentro do Brasil, eu já cantei só para alemães, lá em Novo Hamburgo, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Comés, Baçaba, que é no interior de Santa Catarina, só para italianos, né? E isso é bonito porque eu gosto de divulgar Portugal onde não conhecem, né? Onde já conhecem é só mais uma afirmação pela saudade, né? Mas o meu papel que eu tenho tentado, enfim, talvez seja o meu karma andar pelo mundo, é divulgar Portugal a quem não conhece Portugal, em locais que normalmente não chegam, enfim, as produções portuguesas e os cantores portugueses. Mas eu acho que isso é uma coisa que também começa a se romper fronteiras, porque a gente percebe isso, principalmente no mundo da música, de espetáculos, cada vez mais interesse do Brasil por Portugal também. Então, tanto das músicas de raiz como as músicas mais atuais, contemporâneas, existe um interesse muito grande, da mesma forma que existe de Portugal. Né, sim, na última década que eu tenho trabalhado no Brasil, tenho assistido a isso, sim. Até as próprias televisões passam um pouco mais sobre a cultura portuguesa. É verdade, isso é verdade. É verdade. Bom, eu acredito que é isso. Eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui no nosso programa Giro Mundo de hoje, dia 22 de abril, domingo, e desejo a você e a todos os nossos ouvintes uma excelente semana, e para você sucesso e muito mais sucesso a cada dia e a cada novo trabalho. E como o Jorge diz, se você não fizer lá o amor por Lisboa, nós estamos aqui pelo Amor e Mira e com todo o apoio para que isso ocorra. Vamos lá, e queremos certamente na sua próxima vida a Portugal, que será em breve agora para o verão, tê-lo aqui nos estúdios ao vivo, em direto e com vinho, é claro, para acompanhar toda essa boa conversa e a boa música. Muito bem. Okay, um grande abraço, muito obrigado pela esta oportunidade, e espero que os ouvintes da Rádio Mira comecem a pedir as minhas músicas e a gostar. É isso que me interessa e é isso para que nós trabalhamos, né, todos os dias.
Tá ótimo, Mário. Muitíssimo obrigado. Um abraço para você e uma excelente semana. Muito obrigado, então, igualmente, e felicidades pelo programa. Muito Obrigado, Mário, pela sua disponibilidade em ter estado por aqui estes minutinhos em direto via internet desde Mira para o mundo. Até uma próxima oportunidade, está bem? Muito obrigado, um abraço. Um abraço, até logo. Tchau, tchau. Tchau. E chegamos ao final de mais um programa. Essa foi a 15ª emissão do Giro Mundo. Jorge, temos alguma coisa? Exatamente, olha, tenho aqui o Joaquim Silva, o nosso colaborador e amigo da Rádio Mira, pendurado já há algum tempo, que envia as boas noites para o Giro ao Mundo. Tenho por cá também o Luís Félix, que, como sugestão de tema, que tal, diz ele, os maravilhosos vinhos portugueses. Olha que não é má ideia, pois não? Não é má ideia. Olha, o Laís Félix... Laís Félix, desculpa, a pronúncia tem que ser a minha só, sim, sempre, sim, não é? sim. Portanto, para mim é o Laís Félix, mas podes pronunciar corretamente. É Laís. 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 Pronto, está bem, se tu dizes que é Laís, eu concordo contigo. Oi tio, como sugestão gostaria muito de um comparativo das principais políticas de saúde pública, Brasil-Portugal, imunização, assistência ao pré-natal, saúde da criança e idosos. Também não é uma má sugestão, não, senhora? Sim, a Laís também é da área de saúde no Brasil e ela sempre me questiona sobre isso, de como que é a saúde da mulher aqui em Portugal. Exatamente, está por cá também a Sílvia Regina, que envia os parabéns pelo programa Vir ao Mundo, mas eu vou corrigir, é Giro ao Mundo. Excelentes os temas de hoje, Cláudio sempre impecável nas entrevistas. A Sílvia retificou, Giro ao Mundo. O Luís Félix, bem, como digo em todos os domingos, excelente programa. Portanto, amigos ouvintes, não necessitam de enviar mais comentários, porque nós vamos dar por terminada então esta emissão do Giro ao Mundo, mas antes ainda vamos dar a oportunidade, conforme foi prometido, de ouvir o Mário Moita com o bonito tema de Amores de Mira. Não é de Mira, pois não, é de Lisboa. É de Lisboa. E só para falar, para encerrar e logo depois temos a nossa música. Amanhã, a partir das 21 horas de Portugal Continental, mais uma emissão do programa Nossa Casa, de responsabilidade de Domus Nostra. E, para terminar, como sempre, a reflexão, e nesta semana, do dramaturgo inglês William Shakespeare. Não tenha medo da grandeza. Alguns nascem grandes, alguns alcançam a grandeza e alguns têm a grandeza imposta a eles. Pense nisso, fique com Mário Moita e até a próxima semana. Exato, nós vamos ficar também com o Mário Moita, porque há ainda de micros abertos, porque vale a pena também dizer algo enquanto ouves este belo tema. Eu já conheço. Eu também. Fiquem vamos atentos, lá. então vamos ficar com Mário Moita, Amores de Lisboa. Lisboa tem a mesa de um café a ser lido por Garré, um poeta que é pessoa. Ali ao lado do Tejo fascinado, ouve a cidade num fado aos amores de Lisboa. É na Rua das Flores que Lisboa colhe amores, que são as dores da peça. Toma chá com o chiado que está no largo sentado, à espera que chegue essa. Sobe o mar da calçada, pelo braço do Almada, vai à Rua do Loreto, um é gentil no Camões, e acende os corações
nas rimas de um soneto. Lisboa e à mesa de um café, a ser lido por Garré, um poeta que é pessoa. Ali ao lado, o Tejo fascinado, nova cidade num fado, aos amores de Lisboa. Cláudio, muito bonita. Muito bonito mesmo. Os temas deles são muito bonitos. Eu tive a oportunidade de escutar todo o material que ele me mandou essa semana e é excelente. Vale a pena você que está aí nos ouvindo e nos seguindo pela live fazer uma visita ao site do mariomoita.com e escutar os temas. Exatamente, e poderão fazê-lo já imediatamente a seguir, porque nós vamos terminar a emissão no live, mas eu vou-vos deixar como prenda, quem estiver a ouvir no radiomira.pt, no site, vou-vos deixar a prenda do Mário Moita com a Praia Secreta, Minha Amor Encantada, Inveja Tens Tu de Rosas, Ferreiro e, para finalizar, Coimbra. Portanto, fique bem, fique por aí, até uma próxima e tenham uma boa semana de trabalho. A todos nós. Fado